hoje como você escrever sua redação do zero, entendeu? Então vem comigo, cola comigo aqui que você vai aprender e vai tirar 900 mais na redação do Enem. Bora lá. Primeiramente, pessoal, eu coloquei aqui na minha lousa, né? É o nosso primeiro aulão, claro, porque a gente vai ter mais dois, um amanhã e um sábado, tá certo? Nesse primeiro, nós vamos entender como é que funciona a macro estrutura da redação, beleza? Como é que funciona? Primeiro, nós vamos ter quem? A introdução. Primeiro parágrafo é a introdução. O que é a introdução? Ela é a pitada de informação do que tu vai falar no decorrer do teu texto. Beleza? É por isso que nela tem que ter tese. O que é a tese? É o A1 e é o A2. É o que você vai defender no decorrer do seu texto. No desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Beleza? Tem que ter repertório. Cícero, como é que é essa questão desse repertório? Repertório, pessoal, repertório sociocultural. Você pode usar o que você quiser aí, que tem validade sobre o tema. Entendeu? Por exemplo, eu vou sobre uma educação, sobre o problema na educação, né? Precarização da educação. Vou usar quem? Vou usar Paulo Freire. Por quê? Paulo Freire ele falava da educação transformadora, né? Então você vai usar um repertório que tenha peso sobre o tema, entendeu? É justiça e bem comum, vai citar Aristóteles, entendeu? Por quê? Porque é algo que tem peso sobre o tema. Você tá entendendo? Você não pode simplesmente pegar algum livro, algum filme, uma série, uma música, e aí você coloca lá, sendo que não tem relação com o tema. Isso aí é tangência. O nome disso é tangência, você perde ponto. Então vamos lá. O repertório você tem que colocar, porque é muito importante. Não comece o texto em repertório. Tenha projeto de texto. Eu tinha uma professora de redação que ela costumava dizer que para você começar seu texto ali, a introdução, você tinha que ter um mise en place. Você quer esse mise en place? É a tese, repertório e contextualização dentro da introdução. Porque é a partir daí que você vai conseguir construir o seu texto. Entendeu? E aí você vai contextualizar. Cícero, o que é contextualizar? É você pegar esse repertório aqui, relacionar ele com o tema, trazendo para a realidade do Brasil. Beleza? Por quê? Você vai pegar, você tem um livro. Nesse livro, conta a história, aquela coisa toda, que é uma sociedade perfeita e tudo mais, como é, por exemplo, uma obra aí de Thomas Hobbes, né? A Utopia, a sociedade perfeita e tudo mais, e em contraponto com a sociedade brasileira, com a realidade brasileira. Por quê? Porque o Brasil não tem essa realidade, o Brasil não tem essa perfeição. Aí você vai fazer essa analogia. Entendeu? E aí a gente vai partir para o desenvolvimento. E ainda aqui você tem também que citar o tema, tá bom? Tem que ter o tema na introdução, o anúncio do tema ali, que é para poder você mostrar ali. Claro que o corretor da redação, ele sabe que tu vai falar sobre o tema que está lá na redação, do que foi proposto na proposta de redação. Porém, tu tem que deixar isso claro na introdução, que é para tu mostrar para ele que tu sabe construir um texto e que se fosse outra pessoa que fosse ler o teu texto, tu ia deixar claro para ela do que você ia falar no decorrer do seu texto, entendeu? E aí você vai colocar isso daí. Beleza. Desenvolvimento. O que é que eu tenho que ter no meu desenvolvimento? Você tem que ter aí o argumento 1 e argumento 2, eu coloquei junto aí, pessoal, porque o parágrafo de desenvolvimento, a mesma estrutura de um é do outro, entendeu? Aí tem que ter o A1 e o A2. No caso, no primeiro desenvolvimento 1, você vai citar o argumento 1, né, no tópico frasal, que é no início é o primeiro tópico ali, a primeira frase que você rebotar, você vai colocar no tópico frasal A1, entendeu? Aí você vai citar o primeiro, o repertório 2. Repertório 2 por quê? Porque o repertório 1, ele tá aqui, ó. Repertório 1 é na introdução. Repertório 2 é no desenvolvimento 1, entendeu? Aí você vai citar ele aqui, beleza. Aí você vai problematizar o tema de acordo com o argumento que você citou. Entendeu? Você vai problematizar sobre ele. Você vai dar exemplos, você vai exemplificar por que esse argumento ele é um causador, por exemplo, da problemática do tema. Então você tem que ter em mente isso daí, entendeu? E aí você vai prestar atenção nisso e você vai relacionar. Novamente, você vai relacionar tudo, você vai pegar a relação do A1, vai relacionar com o tema, vai relacionar com o repertório 2, e aí você vai conseguir construir seu parágrafo de desenvolvimento 1. E o 2 seguindo a mesma lógica, só que com o argumento 2, o repertório 3, porque o repertório 1 é na introdução, o repertório 2 é no desenvolvimento 1, e o repertório 3 é no argumento 2, que é o desenvolvimento 2, beleza? E aí depois que você fez tudo isso aqui, Cícero, eu fiz 3 parágrafos, acabou? Não. Tem a proposta de intervenção, a minha querida. Eu amo esse parágrafo aqui. Meu Deus do céu, isso aqui pra mim é uma bênção. Eu amo isso aqui, porque é o parágrafo mais fácil que tu tem, que é unicamente responsabilidade da competência 5. A competência 5 do Enem, essa é que tem responsabilidade sobre a proposta de intervenção.
Ah, Cícero, mas... então não vai avaliar escrito, não vai avaliar não sei o quê, como é que eu relaciono com o tema? Vai. Mas eu estou dizendo assim, a estrutura dela. Por quê? Porque você tem que responder 4 perguntas e caracterizar, ou seja, dar um pouco mais de informação sobre alguém, para você conseguir construir uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção, o próprio nome já diz, intervenção. Intervenção de quê? Do problema que foi apresentado para que você construísse o seu texto. Tá aqui. Intervenção é intervir no problema. Entendeu? Aí o que eu vou fazer, Cícero? Você vai intervir aqui no problema. Você vai dar uma solução para esse problema aqui. Se eu tenho que ter uma solução para o problema, o que eu vou fazer? Se eu tenho um problema e eu quero solucionar, eu tenho que ter uma ação. O que é uma ação? Ação é o que vai ser feito. É a primeira pergunta. Você vai se fazer essa pergunta. Se eu tenho um problema bem aqui, como por exemplo, os desafios para superar o garimpo ilegal na Amazônia. O que é que eu tenho que fazer para superar o garimpo ilegal na Amazônia? Você vai ter que botar alguma coisa. Porque é a sua solução. Se eu tenho alguma coisa a ser feita para ser minimizado ou solucionado, sanado esse problema que foi apresentado para mim no tema, eu também tenho quem vai fazer. Porque se eu tenho uma ação, eu também tenho que ter quem vai fazer. Quem vai fazer é o agente. O agente é quem vai fazer. Se eu tenho o que vai ser feito, se eu tenho alguém que vai fazer aquela ação, eu também tenho que ter a maneira, o modo meio que aquela pessoa irá utilizar para realizar aquela ação. Aí o que eu faço? Modo meio. Modo meio é quem? Como? Modo meio. Se eu tenho uma ação, quem vai fazer a ação? Como a ação será feita? Eu também tenho a finalidade. O que é a finalidade? Se eu vou fazer uma ação todinha, bem bonitinha, tudo bem programado, para que eu vou fazer isso? Tudo tem um porquê nessa vida. Ah, mas tudo tem um porquê nessa vida. Se você vai fazer alguma coisa, tem um motivo. Portanto, o para que vai estar ligado com a finalidade. E temos o famoso detalhamento. Cícero, o que é esse detalhamento? É uma perguntinha também que eu vou ter que responder bem facinho, igual as outras? Não. Você vai ter que caracterizar alguém. Por exemplo, se na minha proposta de intervenção o meu agente é o MEC, eu vou dizer que o MEC é responsável por direcionar políticas públicas para a educação. Pronto. Acabei de sanar aqui esse detalhamento. Pronto, não precisa me preocupar com ele. Por quê? Porque eu caracterizei. Quando você caracteriza, você consegue acabar logo com esse problema aqui do detalhamento. Você não vai mais se preocupar com ele. Então, sempre detalhe o agente. Sempre dê um pouco mais de informação sobre o agente. Se você for com essa história de querer detalhar a ação, o modo meio, você vai perder tempo, detalhe o agente, porque o mesmo ponto que tu tiver vai ser o mesmo ponto da pessoa que teve trabalho para detalhar, por exemplo, para que o modo meio e para detalhar o que será feito, que é a ação. Então, gente, faça mais fácil, vem comigo que você vai tirar uma nota lá em cima. Então, vamos lá. Terminando aqui, eu já expliquei para vocês como é que vai ser essa macroestrutura, né? Aí, vou até apagar aqui logo. Aí nós vamos para o nosso básico do básico. Peguei a proposta de redação, né? Estou bem aqui com a proposta de redação. Como proposta, eu trouxe aqui hoje para vocês 2 temas. Por exemplo, os desafios para superar a LGBTfobia no Brasil, que é o preconceito que as pessoas têm com a população LGBTQIAPN+. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar esse tema aqui e eu tenho que recortar esse tema. Chama-se recorte temático. O que é que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou entender o que é que eu preciso falar. Entendeu? Eu quero saber o que eu tenho que falar desse tema aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu sei que tem desafios, então eu vou ter que falar dos desafios, desafios de alguma coisa. Vamos lá. Desafios para quê? Para superar. Eu tenho desafios que eu vou ter que falar sobre esses desafios e como eu irei superá-los. Beleza. Superar desafios relacionados a quê? A LGBTfobia. Pronto. Acabei. Meu assunto central é a LGBTfobia. É o assunto central. Ok. Assunto central. Aí, aonde que eu vou falar dessa LGBTfobia? É no mundo? É na Ásia? É na África? Onde é? No Brasil. Então, tá aqui, ó, o tema atrás no Brasil. Beleza, eu tenho que falar dos desafios que tem para superar a LGBTfobia onde? No Brasil.